Sejam bem-vindos a mais um LabTech Play. Meu nome é Bruna Fraga, sou coordenadora do LabTech e hoje o nosso episódio é sobre a conexão UDESC e Petrobras, como é que o processo de inovação acontece entre universidades e empresas. Meu nome é Bruna Fraga, Vou coordenar hoje o nosso episódio. Estou aqui com o professor Luiz Hegli. É assim que fala? É assim, Luiz Hegli, né? O Bruno e o Breno. Nossos quase meus charás aqui de episódio, que são bolsistas do projeto e vão falar um pouco sobre as suas trajetórias, e sobre o seu papel dentro do projeto Subjet. Então, para a gente começar, gostaria de pedir para o professor Luiz Hegli falar brevemente, sobre como é que foi a sua trajetória na construção dentro do projeto Subjet, e contextualizar um pouco como é que ele vem sendo implementado aqui em relação ao UDESC Balneário Camboriú. Tá bom. Então, obrigado pelo convite, Bruna? Finalmente a gente conseguiu fazer aqui esse encontro, depois de meses, batalhando, mas as agendas cheias, mas muito obrigado, então, pelo convite. Então, falar um pouco sobre o projeto, que a gente tem, então, com a companhia, com a Petrobras. É uma história, no final das contas, é uma história de vida, porque eu trabalhei na Petrobras, lá na década de 2000, então de 2008 a 2010 eu trabalhei lá. Eu sou engenheiro mecânico, formado na Universidade Federal. Aliás, eu sou engenheiro de produção mecânica, um curso que não existe mais. Daí eu fiz doutorado em engenharia mecânica, depois me doutorei em 2010 e entrei na UDESC em 2012. Então já tem esses anos aí de UDESC. E eu tenho batalhado para conseguir algum projeto financiado por empresas, por alguma empresa há muito tempo, dado que a gente verifica, a gente tem muito apoio governamental e institucional, mas a gente acha que também tem que dar esse retorno para a sociedade através da nossa pesquisa. Então eu acho muito importante a pesquisa pura, ela é fundamental, como nós, como seres humanos, a gente quer saber apenas por saber, mas eu, como engenheiro, eu vou procurar uma aplicação. Então, eu tenho batalhado há muito tempo, então há muitos anos, para tentar aprovar um projeto vinculado a uma empresa e conseguir aprovar um projeto junto à Petrobras há um ano e meio. A gente tem rodado esse projeto. Então, é um projeto que estuda a dispersão de óleo, caso aconteça algum acidente. Então, são pesquisas em laboratório, controladas, com todo o aparato tecnológico para que a gente tenha um controle desse eventual vazamento, e também experimental, Então, desculpa, e também analítico e numérico. Então, são as três grandes frentes da parte da engenharia, da parte numérica, da parte física, Ou seja, eu tenho tanto a parte experimental, quanto a parte numérica, quanto a parte analítica, A gente tenta fechar essas três grandes frentes. O projeto em si, ele conta com muitos professores vinculados, que trabalham nessas várias frentes, estão na frente da química, na frente da experimentação, na frente teórica, mas vários alunos a gente fala aluno, mas são todos acadêmicos já formados, Então tem pessoas de pós-doutorado, temos duas pessoas fazendo pós-doutorado, Temos algumas pessoas ingressando então no doutorado, temos várias pessoas, ou seja, temos vários mestres, temos vários mestrandos, O Bruno é um mestrando, e temos aproximadamente uns 15 alunos de graduação, O Breno está aqui, então, representando aí os alunos de graduação que estão vinculados ao projeto, Eu não sei o que eu posso mais falar do projeto assim, eu acho que eu vou deixar um pouco o espaço para o Breno e o Bruno falar, mas basicamente o projeto então ele envolve ele engloba então esse estudo, agora especificamente falando da área da engenharia,
ele envolve a parte da mecânica dos fluidos, né? Envolve essa parte de escoamento, né, que a gente fala, e envolve também uma parte relacionada à simulação de dados meteorológicos com dados oceanográficos, que no jargão se chama dados meteoceanográficos, né? Então, tem isso, a gente tem também isso. Dentro desse contexto, a gente vai ter um projeto, o nosso projeto, ele não, a parte experimental, ela é uma parte que começou, e isso é muito fundamental, esse tipo de iteração com a companhia, né, com as empresas, é muito fundamental, porque a gente não tinha essa parte experimental, ela começou agora. Então, a gente está montando a parte experimental aqui, mas o começo de como fazer, de como colocar essa parte experimental, foi feita e contratada de um laboratório lá na Noruega, né, um laboratório, né, que é o Instituto Sintef. Então, a gente está trazendo nessa tecnologia, né, porque eles têm equipamentos de medição, como medir, como calibrar. Então, a gente está tendo essa tecnologia, né, no final das contas, é um tipo de transferência de tecnologia para cá, né? Então, essa interação fez com que, ou seja, essa verba financeira que a Petrobras nos forneceu, fez, então, florescer um novo capítulo, né, aqui na nossa história como pesquisador, né? Sim. E aí, então, veio então o Geoenergia Lab, né? Que, então, a gente procura, com isso aí, não só resolver esse problema, né? Esse problema, mas problemas relacionados, então, a questão energética, né? A energética, porque é o que a gente sempre trabalhou, né? Então, é o que nós do laboratório sempre trabalhamos, a questão energética, e a gente tem também a palavra geo, né? De terra, né? Ou seja, a gente está conectado, né? Está conectado com a energia da terra, né? Ela tanto pode ser uma energia de origem fóssil, né? A gente não tem como não ter. A gente não tem como escapar dessa origem fóssil. A gente precisa dos combustíveis fósseis, né, do óleo, então, da gasolina, do diesel, mas a gente pode fazer uma transição energética, né, e a gente pensa nisso, né, é por isso o nome do Geoenergia, senão a gente se colocaria outro nome, né, Sim. laboratório de petróleo, laboratório de óleo e gás, mas a gente pensa que a gente pode fazer estudos relacionados a outros ramos da cadeia energética. Tá? Legal. Nossa, eu tenho inúmeras perguntas para fazer baseado na sua fala, mas eu acredito que as próximas perguntas também vão nos ajudar a conectar, né, com esses elementos, porque o projeto, né, do Subjet, assim, pelo que eu já conheço um pouco, né, até pela orientanda em comum, que faz parte, né, como bolsista do teu projeto, é um projeto muito robusto tecnicamente, né, já pela tua fala dá para ver que tem muita tecnologia relacionada, instrumentação, mas principalmente muito conhecimento que vem da parte da pesquisa, né, que é baseado aí nesse grupo grande, né, de graduandos e pós-graduandos e pesquisadores já plenos, né, que trazem toda essa bagagem para o projeto, mas também tem muita visão de capital relacional mesmo, né, de onde vocês vão, né, talvez trazer, por exemplo, como é que essa equipe tão diferenciada foi montada, né, essas pessoas, como é que elas chegaram, como é que vocês identificaram os gaps de conhecimento para trazer as pessoas para participar do projeto, entendendo ali dentro onde vocês queriam chegar, né, a partir do problema que foi levantado pela Petrobras, né? Então, isso é a inovação aberta na veia, né? Porque é muito difícil fazer essas conexões, né? Entendendo um problema, eu até sei onde eu quero chegar, mas o caminho para chegar lá, que ele é bastante diferente, ele é bastante complexo e geralmente ele é único, por isso que é um projeto, né? Então, algo que vai gerar uma inovação diferenciada para a empresa, mas principalmente para a sociedade. Falar um pouquinho sobre a tua trajetória, o que te trouxe para o projeto, hoje como mestrando. Conta um pouquinho para nós aí qual é o teu papel dentro do Subjet. Tá. Então, como que eu me formei aqui na UDESC, né, em 2018, então já conheci o professor desde 2013, ele foi meu
meu professor já logo no primeiro semestre, na matéria de computação. E a gente sempre teve um relacionamento, acho que bom, assim, né? Eu imagino. E daí, quando eu terminei a graduação, eu não sabia muito bem o que fazer, isso em 2019. E aí um dia eu vim aqui na UDESC e procurei algum professor que pudesse me ajudar com um norte, assim. E no caso o professor Luiz estava aqui, ele me ajudou, me deu essa oportunidade de estar entrando no mestrado, lá em 2020. E aí, por alguns motivos, também a gente teve essa quarentena e tudo mais, eu acabei não finalizando na época, mas sempre ficou para mim aquela vontade de terminar. E aí foi quando a gente entrou em contato mais uma vez agora no início do ano, né? E daí eu acabei entrando pro projeto e participando ali de maneira integral mesmo, 100% no projeto. E aí o que a gente faz no dia a dia, a gente entra a gente tá numa situação que eu acho muito legal, assim, eu acho muito interessante, que é a gente sempre tá procurando alguma coisa para se incomodar, como se fosse, sabe? A Uhum. gente sempre tem que procurar um novo assunto para estudar, um novo objetivo que a gente quer chegar. Aí a gente desenvolve o método, vê se funciona, pega os resultados, avalia, faz todo um comparativo com os outros resultados que já existem na literatura, valida eles, tenta achar novos resultados e sempre está tendo que procurar alguma coisa nova para fazer. Mais especificamente, eu trabalho basicamente com o método de Lattice-Boltzmann, que é um método que, que ele justamente simula o comportamento dos fluidos, assim, num sistema microscópico, quando a gente estuda como que as partículas vão funcionar. E com esse, com essa abordagem microscópica, a gente consegue ter um conhecimento do como ela funciona no macroscópico, que é é o jeito que a gente fala, né? Então a gente estuda como as partículas se comportam assim ao longo do tempo, pela distância, assim, de uma maneira bem probabilística, e com isso a gente consegue prever e descrever como é que funciona esse fluxo assim do dado escoamento assim. Daí a gente vai variar a geometria, o jeito que a gente trabalha. E por ser um método computacional, ele tem muita abertura para a gente estar sempre melhorando. Isso que eu acho muito interessante. Então, a gente tem um código, aí o código ele roda a tantas velocidades, e aí a gente vai lá e faz uma melhoria, ele fica mais rápido, e com isso a gente melhora a performance, a gente acha novos resultados. Então, sempre tem um espaço para melhorar. E foi isso que é o que mais me atrai assim nesse campo, sabe, da pesquisa. O que hoje vocês trabalham nessa, né, previsão, talvez, desse cálculo que vocês realizam, e aí vocês têm que me desculpar porque eu sou administradora pública, né, não engenheira, e tenho muito sei lá, do vocabulário que vocês utilizam, talvez que não passe nem na minha imaginação. Mas dentro desses elementos vocês utilizam algumas, principalmente hoje que a gente fala que são algumas inteligências incluídas dentro dessas tecnologias hoje, principalmente a questão da inteligência artificial, vocês chegam a incluir dentro desses métodos ou é algo que ainda é anterior a isso? Assim, no ponto de vista do método Let's Boltzmann em si, a gente não usa nenhum tipo de inteligência artificial ainda. No Uhum. projeto, a gente já usa inteligência artificial para fazer alguns tipos de previsões de comportamento de óleos, assim, de vazamentos. Uhum. Isso a gente já usa. Mas de tecnologia mais recente, assim, que a gente vai ter no método Let's Boltzmann, vai ser o desenvolvimento do código em placas gráficas. Hum. Que essas placas gráficas, elas tiveram um grande boom comercial, assim, principalmente ali na era do Bitcoin, das criptomoedas, e elas foram amplamente difundidas por aí fazer para para fazer mineração, esse tipo de processo para as criptomoedas. Só que daí, então, eles vieram... Só que, ao mesmo tempo, elas têm um poder de processamento muito mais forte do que um computador normal. Então, ela consegue fazer processamentos em paralelo.
E o método Let's Boltzmann, parece que ele foi feito para isso. Ele foi criado por Deus para funcionar perfeitamente junto com a GPU, porque a gente consegue desenvolver vários pontos do domínio ao mesmo tempo, sem dependência dos outros pontos vizinhos. Então a gente tem um ponto no centro e vários pontos ao redor. A gente consegue desenvolver todos esses pontos ao mesmo tempo usando essas placas, usando diferentes threads que a gente chama. Então, meio que a gente consegue rodar tudo ao mesmo tempo de uma maneira magnífica, assim. Então, até o professor, eu acho que na época que ele estava fazendo a pesquisa dele, ele rodava um código que tinha uma velocidade que a gente chamaria de 100. E hoje um dos nossos colegas do laboratório conseguiu uma velocidade que a gente diz que é 11.000. Então, a gente, para simular talvez o mesmo fluxo, o mesmo comportamento, assim, a gente tem algo que hoje em dia chega a ser 10 vezes, 11 vezes mais rápido. Fiquei pensando no 100, porque na minha época mesmo não era 100, né? 100 era um supercomputador, era 2. 2? 3. Hoje é um número que era 2, 3 e hoje é 11.000. Quando que era esse 2 e quando que é... Então esse 2, se você rodar no seu computador, lá no seu laptop, na sua casa... é 2. É 2. Entendi. Continua sendo 2. Meu Deus. No seu laptop vai continuar sendo 2. E atualmente a gente consegue fazer 11.000. Breno, vamos lá. Me conte um pouquinho sobre suas atividades no projeto, como é que está sendo a experiência da iniciação científica dentro do Subjet. Olha, sinceramente, eu acho que tem sido o ponto que eu mais estou gostando da minha passagem aqui pela UDESC. Eu conheci o projeto pelo LinkedIn. Eu lembro que eles estavam lá recrutando bolsistas de iniciação científica. Eu sempre fui atraído pela palavra pesquisa. Sempre pareceu algo meio místico para mim. Aí eu fui atrás, né? Mandei lá meu currículo que eu tinha feito. Meu currículo que não tinha muita coisa, né? Tinha só o que eu sabia, né? Até o ponto. E que era programação tradicional, né? Aí depois que eu entrei no projeto, eu comecei como todos os bolsistas ali, tinha o meu mentor, né? No meu caso, o Leonardo, que me ajudou ali a dar os primeiros passos, me situou um pouco no projeto, só que aí me deram um código e, cara, eu fiquei fissurado naquele código, porque meu objetivo principal, primeiro, era pegar ele em 2D e passar para 3D. Aí tá, para passar para 3D foi meio que um parto, porque a gente estava trabalhando nessa escala dos 2, que é uma linguagem de programação que não suporta essa aceleração em placas gráficas, né? Suporta até, mas mesmo com essa aceleração que ele tem embutido lá, não é nada comparado ao que a gente faz hoje em dia. Aí eu tô contando mais ou menos o que eu fui fazendo, porque, tipo, se eu for falar mesmo como tem sido minha experiência, tem sido muito legal mesmo. Você está fazendo engenharia de petróleo, isso? Isso. Legal. E você é engenheiro de petróleo já formado. E o professor é engenheiro de produção mecânica, engenheiro né? de produção mecânica. Eu convivi muito com o pessoal da UFSC, que aí na época também tinha produção mecânica ainda na época, porque eu orientei alguns alunos de iniciação científica na época que eu fazia doutorado lá, né? Porque grupos de pesquisa é assim, né? Os mais velhos vão cuidando dos mais novos, né? E na consequência... Mas eu tive ótimas experiências com meus alunos de iniciação científica, porque eu sempre conectei eles com a minha pesquisa de doutorado. Então, a minha primeira bolsista de iniciação científica, ela trabalhou comigo na parte mais teórica da minha tese. Então, toda a parte de referência bibliográfica, ela estudou junto comigo e me acompanhou durante todo o processo. E depois, na parte prática, eu tive outra bolsista de iniciação científica, que daí ela trabalhou a parte de aplicação, né, do instrumento da minha tese. E eu lembro que isso foi fundamental, tanto para mim quanto para eles, né? No papel de aprendizado, digamos assim, né? Então, a conexão disso, eu acho que ela é muito valiosa, né? Essa intercalar, né? O Breno com o mentor dele, né? E essa adoção, ela faz a pesquisa ser replicada de uma forma muito mais evoluída do que só assistir uma aula sobre metodologia de pesquisa ou só sobre acompanhar um processo de pesquisa se você não colocar a mão na massa de fato,
né? Que é o que vocês fazem ali todos os dias. Você comentou ali sobre essa questão hoje de estar pensando, né, estruturando essas possibilidades hoje de tecnologias que vão além, né, talvez assim, do petróleo em si, mas que hoje já posicionam nessa transição energética, que é algo que é extremamente discutido hoje, né, e que a gente vem acompanhando, por exemplo, né, o desligamento, por exemplo, da energia aqui em Santa Catarina, né, as carboníferas, né, que já é algo que já deveria, né, ter sido, mas que agora está sendo e que vai impactar, por exemplo, o nosso estado, Santa Catarina, de forma bem ampla economicamente, né? E isso são temas que às vezes são pouco discutidos, né? E que como é que a gente leva parte desse conhecimento que é desenvolvido aqui dentro da universidade para fora, né? Para além das empresas, como é que a gente pode transformar esses projetos aí de uma forma mais ampla, assim, e diversa, ou que tipo de conexão que a gente pode buscar, sei lá, com outras empresas, por exemplo, para oferecer essas tecnologias? Como é que hoje você vê esse caminho? O que a gente tem feito, né, dentro desse contexto de transição energética, é a gente aproveitar, bom, é a gente aproveitar caminhos já trilhados dentro do petróleo, né, dentro do petróleo e utilizar para outras formas de energia. Um caminho assim que a gente, algo que a gente está fazendo nesse momento, né, você tem, né, a gente trabalha, né, com modelos, né, na engenharia, na física, né, na matemática, a gente trabalha com modelos. Citando especificamente assim, o petróleo, nós temos algumas equações, né, que modelam. Eu sou professor de engenharia de reservatórios, né, aqui dentro. A gente tem as equações que modelam o reservatório. As equações que modelam o reservatório são exatamente as mesmas que modelam a transferência de calor em sólidos, né? E eventualmente dentro da Terra, né? Que a gente gostaria de fazer uma extração através, né, da energia geotérmica. Então a gente utilizou, né? A gente já fez isso, a gente já publicou vários artigos sobre isso. A gente pegou esse nosso conhecimento da solução dessas equações, né, da engenharia de reservatórios e trouxe para a energia geotérmica, né, aquele cabedal todo teórico a gente trouxe então para a energia geotérmica e aplicou lá, né, resolvendo as equações, solucionando as equações, colocando elas em formas computacionais que a gente discretizou as equações para poder então resolvê-las, né, e então aplicar nosso conhecimento e extrair dali algum conhecimento quantitativo a respeito dessa forma de energia. Então isso aí a gente tem esse tipo de conhecimento, né? Isso é do ponto de vista, digamos assim, técnico, né? Beleza, ou seja, a gente tem o conhecimento técnico e a gente busca mostrar esse conhecimento técnico em conferências aqui no Brasil, né? Conferências no exterior, né? O que a gente tem feito? Então a gente tem publicado em revistas científicas e publicado em congressos. Não adianta só isso, né? Você tem que ter contatos nas empresas, né? Você tem que fazer com que as empresas ouçam o que você está fazendo. Então né? A universidade, né? Ela não é feita de papéis, né? Ela é feita de pessoas, né? Então você tem que conversar com os seus colegas, né? Professores, com os alunos. E as empresas, do mesmo modo, elas também são feitas de pessoas e você tem que conversar com essas pessoas lá dizendo que você tem algo pronto, você quer fazer e você quer aplicar aquele conhecimento, né, em uma escala que eles possam eventualmente lhe financiar. É isso que a gente procura, né? A gente procura o financiamento, que era essa palavra que eu estava procurando antes, era o tal do funding. A gente procura o financiamento das companhias, né? Por que você procura o financiamento? Procuro o financiamento porque eu quero comprar equipamentos para o laboratório, eu quero contratar pessoas para o laboratório, eu quero
né, a gente quer montar uma rede dentro do nosso laboratório, né? A gente quer que o laboratório seja uma rede científica. Ele pode ser uma rede científica em si, né? E, logicamente, que essa rede, ela perpassa as fronteiras do laboratório e atinge, no caso aqui a gente está no CESF, ele atinge o CESF como um todo, né? Isso é muito claro, né? Isso aí, a gente, e claro, né, a gente tem sido apoiado, né, pelo centro, né, na figura do professor Oséias, né, que tem nos dado total apoio, né, fundamental, e em outras instâncias também nos apoiam, né? Assim, por exemplo, agora falando especificamente sobre como é que a gente tem recebido apoio de outros lugares, a FAPESC, quem tem notado, a FAPESC está com linhas incríveis, né, de financiamento de pesquisa em várias frentes, né? Contratação de pesquisadores, né? Inserção de capital humano, Dentro dentro do próprio governo, dentro de instituições. Exato, isso tem acontecido, exato. E financiamento de laboratórios multiusuários, né? Então a gente tem conseguido esse tipo de financiamento da FAPESC. E assim, poxa, professor, mas tu tá aí falando aos quatro ventos, esse financiamento, você não queria ficar aqui? Não, eu não quero ficar aqui. Eu acho que tem espaço para todo mundo e às vezes eles não são completamente preenchidos, tá? Esses editais, tá? Eles dão um número não 100%, então a FAPESC está nos dando esse apoio, né? A gente tem conseguido e vai conseguir mais, né? Mais financiamento da FAPESC, mas assim, não só, logicamente que é uma agência do Estado, mas é claro que a gente procura, e eu posso falar de cancha, né? Porque a gente tem conseguido financiamento externo, a gente procura financiamento externo, né, também com outras empresas, a gente está aberto, né, fala com outras empresas, a gente quer esse tipo de interação, isso para mim é crítico, tá? É algo crítico para a universidade, a gente ter essa colaboração entre empresa e a universidade, essa colaboração é fundamental para você. No nosso caso, assim, meu caso da engenharia, eu quero que a minha pesquisa seja aplicada, né? Veja, eu sou um cara que eu não sei mexer no laboratório. Né? No laboratório, quando eu for para fazer um experimento, não vou ser eu. Eu tenho zero talento para ir lá e fazer um experimento. Entretanto, eu como um admirador, como um cara da ciência, como um cientista, eu sou o cara que mais gosto de ver aquele experimento funcionando. É aquela admiração de um principiante, né? Porque eu não tenho talento nenhum. O meu talento está mais relacionado à modelagem, né? Isso eu tenho realmente esse talento, é reconhecido. Mas a gente quer, logicamente, fazer essa combinação, né? Dessas frentes, né? De experimentação e a teoria. Eu perdi um pouco o fio da meada, mas é mais ou menos por aí o que eu queria falar. Que foi incrível, assim, trazer todo essa contextualização, porque talvez outros professores, outros pesquisadores, talvez outros bolsistas estejam ouvindo a gente e estejam pensando como que eu vou fazer isso. Eu acho que você elucidou, né? Porque quando a gente fala da comunicação científica, ela utiliza um tipo de linguagem, né? Com certeza um congresso da minha área é diferente de um congresso, né, da área de engenharia de petróleo, energia. Agora, a forma de comunicar para uma empresa o resultado de uma pesquisa que vocês desenvolvem é outro tipo de linguagem. Aí entra numa linguagem quase que comercial. Como é que eu traduzo o resultado de uma modelagem, né, de uma estruturação, de um produto que vocês desenvolvem aqui dentro para o ambiente externo, né? Eu participei semana passada de uma banca de projetos de inovação da Universidade Federal de Santa Catarina, que é a UFSC, e era um projeto desenvolvido para melhorar a universidade. Eu participei dessa banca junto com o pró-reitor de pesquisa e inovação, que é o professor Miles, e ele trouxe uma visão totalmente, assim,
profunda, assim, né, sobre esse conhecimento, porque ele bateu na porta de todos os grupos de pesquisa, todos os projetos de extensão que existem na UFSC em todos os campos. E ele trouxe, assim, a questão de a gente precisa levar isso para fora daqui, porque a universidade ela vai morrer, né? Se a gente não conseguir se relacionar com o ambiente externo, né, entregar o que a gente está fazendo aqui de alguma forma, a gente vai morrer, porque a universidade ela tem um papel hoje que ela precisa ser repensado, né? O que que fez, né, por exemplo, Bruno, você voltar para cá, né, voltar para a universidade, porque você enxergou valor em um desafio, né? E esse desafio está dentro de um projeto, né, de pesquisa. E aí eu queria, né, até evoluir um pouco essa pergunta, assim, e você comentou que é encontrar algo para se incomodar todos os dias, né? Dentro desse escopo do projeto do Subjet, assim, o que que é se incomodar todos os dias e como é que você observa essa equipe interdisciplinar hoje, multidisciplinar que vocês têm no projeto? Como é formado esses diferentes conhecimentos ali dentro? Como é que você vê essas conexões? Tá, boa pergunta. É, Eu sou boa em fazer perguntas difíceis. Isso, foi uma pergunta boa, assim. O se incomodar todo dia é, por exemplo, às vezes tu olha para algum problema e tu vê uma saída. Só que essa saída, você que não sabe a dificuldade que é tomar ela, externaliza ela. E aí o professor chega e fala, vamos fazer. E aí complica, entendeu? E aí a hora que tu começa a se incomodar, Meu orientador tinha uma frase muito boa, você deu ideia? Parabéns, a ideia agora é sua. Então agora coloca ela em prática. Então, toda ideia que alguém dava, nossa, vamos fazer isso. Parabéns, você ganhou sua ideia. é, e é isso, né? E daí vamos partir do propósito da ideia mesmo, porque um saco de ideia ele não vale nem um centavo, né? Mas um projeto pronto ele vai valer alguma coisa. E aí o trabalho interdisciplinar é que a gente acaba encontrando, a gente sempre vê um jeito de, principalmente na simulação, né? Do comportamento do fluido, a gente consegue sempre linkar ela com o experimento, né? Então a gente tem um experimento, a gente pode simular aquele experimento numa máquina e ver se os resultados eles vão bater, se eles são coerentes, assim. E aí um caminha junto com o outro, entendeu? Porque, por exemplo, a gente cria um protótipo. E aí a gente consegue fazer uma simulação que representa perfeitamente a física daquele protótipo. Para a gente fazer uma alteração naquele protótipo, vai ser muito mais fácil de fazer ela num simulador do que no protótipo em si. Então, as duas áreas elas andam diretamente ligadas, que foi mais ou menos o que tu perguntou da interdisciplinaridade, né? Uhum. E aí, o projeto em si, ele tem várias frentes. Tem uma frente de inteligência artificial, tem uma frente de contenção de danos, tem uma frente de simulação mesmo. E, e todas elas trabalham de maneira até às vezes independente, assim. E tá tudo certo. Vou jogar uma pergunta agora para o Breno, para você, né, que é estudante aí dentro do curso de engenharia, que conselho que você daria, né, baseado nessa tua experiência que está tendo ali dentro do projeto, para quem está buscando, né, talvez uma oportunidade ou talvez desmistificar um pouco a palavra pesquisa, né, porque até quando eu estava na graduação era algo que parecia algo muito distante, né, de conseguir realizar, ou quem realizava parecia que eram pessoas estranhas, né, algo muito difícil de fazer. Hoje você está vendo que talvez seja possível. Como é que hoje, que conselho que você daria para a galera aí que está querendo se aventurar? Eu acho que primeiro conversar com professores a respeito dessas coisas. Por exemplo, eu nunca conversava com ninguém. Eu meio que entrei justamente pelo meu, sei lá, alguma coisa ligava um neurônio ali que quando eu vi a palavra pesquisa e modelagem numérica, essas duas palavras sempre me pegavam, né? E o nome do projeto, me foi apresentado, quando eu fui ver, tinha a ver com isso. Mas, para pessoas que não sabem, às vezes não têm essa ideia, mas querem se envolver com alguma coisa, eu acho que é ideal conversar com professores que estão
lidando diretamente com isso, como o professor Hegel. Esse é o primeiro conselho, falar com o professor. E o segundo, tem algum segundo? Segundo, vai. Vai, o segundo é vai. Primeiro, Acho que é bom. fale com o professor. O segundo é vai. Eu não pensei muito, só quando eu vi lá, eu cheguei mandando. Eu lembro que eu até tinha mandado errado, porque eles abriram um negócio de estagiário e outro de bolsista. Só que eles abriram o estagiário antes e eu mandei. Uhum. Mas você achou a vaga no LinkedIn No LinkedIn. e sendo que No o LinkedIn projeto... do Energia Lab. E aí você é daqui, mas achou Sim. no LinkedIn. Sim, eu já estava estudando aqui, só que o professor ele não dá mais matérias do começo, então... Ah, não tinha A conversado. primeira vez que eu falei com ele foi na entrevista. Professores, sobre, né, acho que alguns desafios a gente já discutiu aqui, né? Quais os planos futuros? O cronograma dele atualmente e como é que você vê agora os próximos passos a partir dele? Eu estou em contagem regressiva, né, para o projeto, falta menos de um ano, né? Já. Passar 2 anos e meio passam rápido. Falta menos de um ano, então o projeto, a gente tem conversado com a companhia, né? Mas a gente deve concorrer a um outro projeto, né? Mas são partes que fazem conexões com todas as universidades têm que concorrer, né? Então a gente tem uma concorrência ampla. Então eu tento participar de outros projetos há muito tempo, né? E a gente conseguiu né, desse aí. Então a gente tem que tentar muito para conseguir um projeto. Eu achei que a gente ia conseguir mais projetos, mas a gente conseguiu não estou reclamando. É muito, claro. Mas é muito difícil. Só que eu percebi só isso agora, que é muito difícil conseguir um projeto, né? Especialmente com a Petrobras. A gente tenta com várias companhias, né? Antes de participar desse projeto da Petrobras, eu participei como aluno, tá? Ou em outros projetos da Petrobras antigamente, né? Há muitos anos atrás. Mas a gente teve um projeto financiado pela empresa Repsol, né? Também de petróleo, né? Então a gente aqui na UDESC mesmo, né? Quem coordenou foi o professor Damiani. Então, a gente tem conseguido, né? A gente tem tentado, conseguido e tentado dezenas de projetos, e toda vez que a gente toma um não, que é o normal, a gente, né, vamos lá de novo e vamos para o próximo. Então, o negócio é você não desistir, né? Esse é o primeiro ponto, é você não desistir, é sempre ir tentando. É muito difícil ser financiado por qualquer pessoa, qualquer empresa, qualquer instituição, né, governamental ou não. É difícil, tá? Envolve sair da zona de conforto, né? Você, eventualmente, como professor, né, especialmente no Brasil, que você tem... eu sou funcionário público, né, assim, né? Então a gente tem estabilidade. A gente não precisaria necessariamente ir atrás de um projeto para sair, né, da tranquilidade, digamos assim, entre aspas. Eu não estou querendo dizer que a vida é tranquila do professor, ela é mais tranquila do que a minha, isso aí sim, do que a minha como pesquisador e coordenador de um projeto. Ela não é tranquila, mas eu poderia não ir atrás de projetos, mas eu acho fundamental ir atrás desses projetos. E aí você tem que realmente se incomodar, né? Você tem que gastar ou investir, eu considero investir muito tempo conversando com muitas pessoas e convencendo essas pessoas, esses outros cientistas que estão em outras empresas, que estão em outros lugares, que você é capaz de resolver um problema que geralmente as pessoas não sabem se ter solução. Você tem que convencer outra pessoa que você já resolveu problemas difíceis e eu quero resolver esse aqui agora, ó, que eu não sei se tem solução. Então, é algo muito difícil mesmo, né? E assim, a gente quer se colocar... Eu quero me colocar sempre, né, nesse tipo de enrascada, né? Claro, mas é uma enrascada que
eu me sinto confortável nesse desconforto. Eu fico tranquilo ali, porque é como eu quero fazer. Eu fui treinado para isso, na minha vida inteira, né? Eu fui treinado para resolver problemas. Então, eu quero fazer essa volta para a sociedade resolvendo esses problemas, né? Logicamente, né, eu sou professor aqui na UDESC, eu sou professor do curso de Engenharia de Petróleo, eu gosto de resolver problemas difíceis, né? Eu não quero resolver um problema, né, fácil, eu quero resolver um negócio complexo, né, que envolva, que seja multidisciplinar, que envolva coisas realmente que eu não sei, né? Quero poder pesquisar, sabe, né? Logicamente que tem que ser num caminho que eu já tenha trilhado, alguma coisa tem que ter a ver com a minha área, mas não precisa necessariamente ter 100% a ver de correlação com a minha área, né? Pode ter alguma coisa fora. Esse próprio projeto que está sendo financiado, ele não é exatamente da minha área, né? A pessoa vai dizer, pô, mas tu fez doutorado em mecânica dos fluidos, né? Como é que não é a sua área? Não, é isso, é a minha área, mas eu estou entregando, né? Quando eu vou lá falar com o pessoal lá, especialista em derramamento de óleo, eles olham assim para mim, você nunca fez simulação disso aí não, né? Não, a gente nunca fez, não. Ah, não, tá bom, né? Porque a gente quer saber só como é que vocês estão fazendo aí, daí a gente explica. E eles gostam, né? Gostam do nível de inovação que a gente está trazendo, justamente porque a gente tem um olhar, técnico, porém um olhar ingênuo, né? A nossa abordagem ela é ingênua a respeito de um determinado problema. Essa abordagem ela é interessante, tá? Pro pesquisador que está lá há muito tempo, talvez com algum tipo de vício, talvez. Às vezes não, às vezes ele gosta do olhar ingênuo mesmo e quer saber um pouco mais sobre esse seu olhar ingênuo. A gente tem trocado, a gente acabou faz um mês e pouco, né, que a gente foi com o laboratório inteiro, a gente foi para o Rio de Janeiro, né, fazer a apresentação, inclusive, né, o Breno foi fazer a apresentação, o Bruno foi fazer a apresentação lá no CEMPES, né, no Centro de Pesquisa da Petrobras. E o modo como a gente faz essas simulações meteoceanográficas, a gente tem ali uma parte daquela simulação que a gente tem que extrair os dados. Essa parte ela foi muito elogiada e ela está sendo a Petrobras e outras universidades querem utilizar o jeito que a gente está fazendo nessa área. Então, assim, e é uma coisa que a gente não mexia, né? Hoje a gente virou, digamos assim, especialista na área, né? Sem nunca ter mexido. Tá. Né? A gente, né? Foi a nossa primeira abordagem e foi uma abordagem que eles acharam interessante, né? Relevante, tá? Eu adoro esses aspectos porque isso é inovação, né? Isso faz parte do processo de inovação. Você oferecer algo ou você querer resolver um problema que talvez esteja dentro de alguma empresa, receber um recurso ou talvez um financiamento para aquilo, sem saber se aquilo vai dar certo, mas se der certo vai resolver o problema, né, com aquela solução que você desenvolveu. E eu acho isso genial, assim, porque ao mesmo tempo que cada uma ideia, né, financiada, né, cada 100 ideias financiadas, talvez uma dê certo, talvez nenhuma dê certo, e isso a gente passa por todas as esferas, né, inovação no setor público, inovação social, inovação tecnológica, inovação na área energética, todas elas vão passar por esse processo, né, o funil, né, a gente parte de várias perspectivas, vai testando até chegar numa possível solução que vai ser implementada e testada, né, e por exemplo, e talvez nem entre nessa esfera que a gente vai ter que talvez conversar sobre outro dia, mas a questão de propriedade intelectual disso tudo, né? Hoje vocês, sei lá, desenvolveram uma solução ali que talvez seja replicada para outros lugares. E a proteção disso, né? Será que a gente tem que proteger? Até que ponto que não? Porque quando a gente fala de um projeto, principalmente inovação aberta, a gente tem muita coisa que é desenvolvida aqui que é capital intelectual. E, ao mesmo tempo, algumas coisas são produtos, outras são técnicas, que podem ser ou não protegidas, né? Para que, se aquilo for replicado, que seja feito, né, a devida acreditação, talvez, né, para quem desenvolveu, né? Então...
A gente está Acho bastante disso. a gente tá com essa, especificamente nessa parte aí, que é um código, né, que a gente desenvolveu. Quem fez esse código foi um aluno nosso, né, estagiário, foi o Andrew, né? Uhum. Ele, ele desenvolveu esse código e esse código a gente está conversando agora com a Petrobras justamente para saber como é que a gente vai, né? Agora a gente parou, né? E agora? Nós vamos patentear isso aqui, ou a gente vai criar um software, ou a gente vai deixar aberto. A gente deixou um pouco parado para saber o que a gente vai fazer, porque a Petrobras também não tem essa cultura de pegar e proteger aquilo ali, né? De fechar. Ela não tem essa, né? Eu trabalhei uma época nos Estados Unidos, né? E falando um pouco dessa experiência da cultura, a cultura lá é fechar. É fechar. É fechar. Tudo eles fecham. Porque Isso. se tu for olhar o número de patentes hoje que existem em todas as áreas, a China, né, que é surreal o número de patentes, Estados Unidos, e aí vem o resto dos países e Brasil tá lá, né? Porque culturalmente a gente não sabe fechar. A gente fecha. A gente não sabe fechar. A gente abre. Fechar, a gente abre. Então, a gente abre. Então, deixa eu falar aqui da nossa abertura. A gente tem desenvolvido, né, há muitos anos o método do Let's Boltzmann, em português, reticulado de Boltzmann, né, que é sobre pontos discretos, né? Sobre pontos discretos, uma rede, né? Mesoscópica, né? E quando eu estava nos Estados Unidos, né, eu tive então uma pequena experiência lá, eu fiquei lá 2 anos, eu queria desenvolver o código e queria abrir o código, né? Eu queria abrir o código e o pessoal do laboratório que eu trabalhava falou assim, não, esse código não vai ser aberto, não. Esse código vai ser fechado. Esse código não tem a mínima possibilidade de ser aberto. A gente está investindo aqui todo o nosso tempo, o nosso dinheiro, isso aqui vai virar um código fechado e a gente vai ter, né? A gente vai ter o resto da pesquisa em cima desse código. Quem quiser fazer esse código aqui vai ter que batalhar duro como a gente batalhou. E olha lá se vai conseguir fazer, né? Então daí eu, né, voltei para o Brasil e eu comecei a ter colaborações com outras universidades, né, para a gente elaborar um código em conjunto, né, um código com uma GPU, né, que é essa unidade gráfica, né, de aceleração gráfica. E eu fiquei um ano assim conversando com o pessoal da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. E eles estão batalhando há muitos anos num código, né? E eles utilizaram assim as nossas ideias, né? As nossas ideias dentro desse código. E o código então ficou agora muito rápido, né? A gente tem feito esse jogo, né? Eles fizeram esse código, né? Primeiramente, daí colocaram nossas ideias, o código ficou mais rápido. O código está vindo para nós, né? A gente já tem trabalhado em cima desse código e a gente está melhorando o código, né? Mais uma vez, né? Claro, isso não para, né? Isso é assim. Código é a linguagem, é como a gente vai fazer as instruções para o computador rodar as nossas simulações. Então esse código aí, ele está agora, digamos assim, otimizado, né? Com esse pessoal da Universidade Tecnológica do Paraná. Esse código não foi nem falado nada para mim no final da história. Ele foi colocado na nuvem, né, aberto para todo mundo e tá tudo certo. E é o que, né, isso não foi nem discutido, nem nada. Tá tudo aberto, tudo certo. E, né, publicamos, tudo certo. Mas não foi discutido assim, professor, será que nós vamos abrir esse... Isso não entrou em discussão. Não entrou em discussão. Foi aberto. É a nossa cultura, né? E agora o nosso código ele também está aberto. Está fechado. Está fechado. Mas vai estar aberto logo. Eventualmente, talvez. Não sei como é que... se perguntar para alguém, eu acho que vai estar aberto ali esse código. Exato, mas não é que a gente trata... Não é que a gente trata ele com... Não trate ele com carinho, com, né, o código com cuidado devido, né? Não é isso, né? Mas assim, realmente o negócio a gente... Não, esse é um trabalho, está sendo desenvolvido com
recursos, no final das contas, né, no frigir dos ovos, está sendo desenvolvido com recursos públicos, sim. né, porque é de uma resolução da ANP que a gente tem esse... E a gente está numa universidade pública e a gente pensa assim, olha, isso aqui, no final das contas, vai ter que estar para a sociedade, né? Esse é o nosso, assim, digamos assim, a nossa ideia final a respeito disso, né? Nossa ideia, não quer dizer que está fechada, mas quer dizer que é uma ideia... No final das contas, o nosso código está sendo aberto, né? É aberto para todo mundo poder utilizar. Mas tem algumas questões ali que a gente realmente tem que entender, né, um pouco melhor, né? Por exemplo, códigos específicos realizados ali para uma determinada situação, não apenas esse, né? Mas códigos muito específicos, como é que a gente vai lidar. E isso está ainda em espera com a Petrobras. Legal. É uma temática bem complexa, não é algo... Vamos fechar, vamos abrir, como é que a gente nomeia, não é tão simples assim. Até porque um projeto, ele envolve várias, né, instituições e tudo mais, então não é algo simples de se resolver. Mas eu acho que é isso que torna um projeto, né, de pesquisa dentro da universidade, assim, tão interessante, né? Eu acho que tem vários limiares ali que devem ser estudados, né, pensados, até uma das questões que a gente quer trazer, né, pro TCC, ou talvez para uma pesquisa interface engenharia de petróleo e administração pública, é justamente compreender esses aspectos, né, que delimitam tanto a parte técnica quanto a parte de gestão do projeto em relação a esses mecanismos, né, de gestão dele. Então, às vezes, quando a pessoa está muito imersa ali na parte, né, de desenvolver o produto e tudo mais, acaba, né, como é que eu vou cuidar de todos esses outros elementos, até se dar conta que aquilo ali é algo único. Putz, isso aqui é algo que eu posso, né, guardar e talvez replicar de uma forma monetizada até. Bom, gente, o papo tá muito bom, mas a gente vai ter que agora ir para a reta final. Eu vou começar com o Breno. Breno, me traga aí alguma dica, né, para inspirar a galera que queira se aventurar tanto no tema do projeto quanto na engenharia de petróleo, que você aí já viu, assistiu, ouviu, que você curtiu. Uma inspiração. Cara, eu falei brincando antes, mas o livro do Kruger. Como é que é o nome do livro? The Lattice Boltzmann Method. É a Bíblia, como chamam carinhosamente, do método. Porque apesar... O método ele é muito complexo, né? Mas a ideia por trás dele é simples. E você, Bruno, qual a indicação que você faz aí para os ouvintes do LabTech Play? No sentido da pesquisa e do Lattice Boltzmann, eu vou ficar devendo. Não precisa. Pode ser alguma coisa que te inspirou aí na trajetória. Na trajetória, eu tenho um livro que me ajudou muito, que foi O Pensamento Eficaz, que ele justamente ajuda a gente a lidar com situações cotidianas de maneira extraordinária. Então, é fazer com aqueles momentos que às vezes eles são muito capciosos, que são às vezes a virada de chave entre você acabar com tudo que você construiu e fazer daquilo na realidade uma virada para fazer algo melhor, entendeu? E eu acho que esse livro é muito bom e ajuda qualquer pessoa que queira trabalhar em qualquer situação, em qualquer área, assim. Professor Henry, me traga aí sua dica inspiradora. Então, eu estava pensando, né? Eu fiquei pensando que eu não tinha lido o roteiro do podcast, né? E eu fiquei pensando, eu tive que pensar agora, né? Um livro para inspiração, né? E fiquei pensando em livros assim de filosofia da ciência, fiquei pensando em alguma coisa, ou eu tenho gostado muito de estatística, né? Porque a estatística ela está sendo usada de uma maneira muito... A gente tem que tomar muito cuidado do jeito que a gente está usando a estatística, né? Com médias, e às vezes as médias não representam uma distribuição, e como é que se monta uma distribuição. Então, mas eu abandonei a ideia da estatística, não vou para a estatística, eu vou no que me inspirou lá quando eu tinha a idade do Breno, né?
E tem um cientista, né? Um cara ele era muito especial, é o Feynman, né? O Richard Feynman. Esse cara fez, ele tem várias ideias fantásticas dentro da física, né? E não só na física, ele tem uma série de livros, né? Muito especiais chamado As Palestras de Feynman, né? Que são as aulas que ele deu para a graduação lá na Caltech, lá na década de 60. Ele foi Nobel, né? Também. Ele tinha acabado de ganhar o Nobel, ele foi dar aula então na graduação de física, né? E tem um livro que é uma biografia sobre ele chamada O Senhor Deve Estar Brincando, o Sr. Feynman, né? Que conta a história de vida dele, né? Ele conta a história de vida dele. Então é um livro assim, é um livro autobiográfico, né? Que é muito muito bacana mesmo, um livro que conta a aventura intelectual dele, né? Uma aventura intelectual de como ele descobre as coisas, como ele pensa sobre os problemas, né? Como ele enxerga problemas simples, sabe? Ele coloca assim, ele faz experimentos, por exemplo, com formigas, né, na cozinha dele, sabe? Fazendo transporte de formigas de um lado para o outro, né, com torrões de açúcar. Então, ele pega essas coisas cotidianas, né, e emprega ali o método científico e incrivelmente, ele obtém algum conhecimento a respeito, simplesmente empregando a observação, o método, né? E você vê ali que o jeito dele pensar é único, né? Legal. E a partir dali você consegue ter outros livros e eventualmente inspiração para a sua vida científica e talvez da inovação. E quem quiser saber mais sobre o projeto ou sobre o Geoenergia Lab, ou propor parcerias, como é que a gente encontra vocês aí no mundo Sim. digital? Então a gente tem a nossa página no LinkedIn, né? Tá lá o Geoenergia Lab, né? Tá desse modo mesmo, né? Geoenergia Lab. Você pode também procurar. Isso vai estar no LinkedIn, né? Mas daí vai ter as pessoas, vai ter um monte de gente envolvida, né? Eu vou estar logicamente envolvida também. Eu tô com o meu nome normal ali, Luiz Regli, né? Você pode entrar em contato, né? Pode mandar mensagem. A gente Será responde muito bem-vindo. ou encaminha, né? Essa mensagem aí Legal. especialmente se for com relação a parcerias, né? A gente tá aberto a parcerias, tá? Show. E Bruno também, como é que o pessoal te encontra para bater um papo contigo? No LinkedIn também vai ter, junto no Geoenergia Lab, Geoenergia ou também. no Instagram, Bruno Y Anjos, e assim vai. Fechou. Daí pra frente dá pra achar. E você, Breno? LinkedIn também, Breno Vargas Gemel. E no Instagram, BrenoGW. Então tá. A galera aí vai seguir também pra gente marcar vocês também no nosso podcast também e depois replicar e vocês poderem também divulgar aí também um pouco do nosso trabalho. E então, gente, muito obrigada. Obrigada, professor Regli, Bruno, Breno, pela parceria. Finalmente um podcast que saiu depois de alguns meses, mas que foi muito inspirador. Obrigada pela fala de vocês. Desejo muito sucesso para o projeto, que ele siga aí nessa reta final desse ano, né? Com muitas publicações, viagens, desafios, eu acho que são muito importantes. E que sirva de inspiração também para outros professores, outros pesquisadores, alunos também, principalmente. E se for para surgir novos projetos, subjetos 2, 3, 4, 5, né? Que vem aí as próximas missões. Então, gente, muito obrigada aos nossos ouvintes. Então, nos sigam aí nas nossas redes sociais, LabTech Play. E até a próxima. Obrigada. Obrigado. Obrigada.